Bom dia, meus amigos. Estou muito animada por estar aqui com vocês na conferência de jovens Amazing Facts. É realmente um privilégio para mim e estou muito honrada. É a primeira vez que estou aqui, então está sendo uma experiência incrível e estou animada para compartilhar meu testemunho com vocês nesta manhã. Gostaria de dar as boas-vindas, especialmente àqueles que estão assistindo online também. E acredito que muita oração e preparação e expectativa foram dedicadas a esta conferência. E por isso eu sei que o Senhor vai abençoar cada um de nós. Amigos, vamos começar com uma oração. Orem comigo. Pai Celestial, Rei do Universo, Rei dos nossos corações, Senhor, peço que enchas este santuário com o Teu Espírito Santo. Unge meus lábios com apenas as Tuas palavras enquanto eu te exalto por tudo o que tens feito. Através de mim e continue fazendo, e que o meu testemunho, que é todo sobre Ti, Senhor, possa ser um testemunho para alguém hoje. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de todos nós estarmos reunidos, que possamos nos apaixonar ainda mais por Ti. Em nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Se eu pudesse escolher absolutamente qualquer tema para falar, com toda a certeza seria exatamente este. Envia-me, aqui estou, Senhor. Fiquei tão animada ao receber essa mensagem de que esse é o nosso tema este ano, porque essa também é a minha missão pessoal. A disposição do coração para fazer e ir aonde Deus conduzir é, de longe, a aventura mais emocionante que você pode escolher na vida. Não existe sensação maior do que viver a vontade de Deus para a sua vida. Os planos dele te dão significado e um propósito verdadeiro. Agora, será que o Rei do Universo, o Pai Todo-Poderoso, será que ele realmente tem planos para você e para você, como para cada um de nós? Sim, ele tem. Amigos, quando me lembro da primeira vez que li isso já adulta, lembro que pensei, aquilo realmente me marcou. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vamos entender o que isso realmente significa. Isso significa que o Rei do Universo tem planos para mim. Ele tem planos para você. Então, quais exatamente são os planos dele para a sua vida? Descobrir o seu propósito, o propósito que Deus te deu, é uma das coisas mais importantes. Uma das descobertas mais importantes que você fará na vida. Não há nada mais poderoso do que saber, lá no fundo do seu coração, e ter certeza em sua mente que Deus está guiando a sua vida. Amém? Você não está apenas supondo que Ele está. Você não está apenas esperando nem se perguntando, mas tem confiança em saber que Ele está te guiando. E é isso que eu quero que você saiba claramente hoje, que Deus pode usar você. Porque a verdade é que Deus nunca foi limitado pelo seu passado, pelos seus erros, pelas suas dúvidas, pelos seus medos. Deus pode usar você. Não é algum dia, não é quando você se sentir pronto, não é quando você achar que é bom o suficiente, mas na verdade é agora mesmo e exatamente como você é. É assim que Deus quer te usar. Agora, quando ouvi essa próxima afirmação pela primeira vez, há cerca de 10 anos, ela me impactou profundamente bem aqui. Agora, eu quero que você sinta isso também. Deus não chama os qualificados. Ele qualifica os chamados. Amém? Vamos dizer isso juntos, amigos. Deus não chama os qualificados. Ele qualifica os chamados. Esse tema se repete em todos os personagens bíblicos, nos grandes heróis da palavra. Eles começaram assim? Não. Vamos ver. No Antigo Testamento temos Moisés. E Moisés era gago. Ele dizia, não me escolha, Senhor. Eu não sou um orador. E então temos Davi, que pensava, eu sou pequeno demais. Minha armadura não serve em mim. E quanto ao Novo Testamento? Por que Jesus reuniu um grupo tão improvável para serem seus amigos e seguidores mais próximos?
Porque ele sabia que, juntos, os discípulos representavam a vida como ela realmente é. Não no ideal, mas na realidade. Porque ele sabia que as vozes deles, com toda a sua diversidade e discordância, seriam necessárias para compartilhar sua mensagem do Evangelho com o mundo. E esse é o ponto. Juntos com Jesus, suas vidas tinham propósito e fé. Eles cumpriram um grande plano mestre. Quando nos rendemos a Ele, é então que podemos ser usados para grandes coisas, coisas que você nem pode imaginar, coisas que nunca nos vimos fazendo. Com as minhas 4 apresentações durante o nosso tempo juntos aqui neste fim de semana, meu objetivo é simples. Quero mostrar a vocês, por meio de histórias reais e partes da minha própria vida, que Deus, o que Ele está fazendo agora ao redor do mundo, que não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, Deus pode usá-lo de maneiras que você nunca imaginou, de formas que vão desafiar e fazer você crescer e levá-lo muito além do que você planejou para si mesmo. Porque é isso que está acontecendo agora. Em todo o mundo, jovens como você estão se levantando. Eles estão dando um passo à frente. Eles estão dizendo sim para Deus. Como posso ser usado antes que o Senhor venha? Vou compartilhar essas histórias da África, Ásia, Américas, Europa e Austrália. Veja, Deus está levantando uma geração, a sua geração, que não está esperando ou tentando se misturar. Não. Mas uma geração disposta a se apegar a Jesus e ser ousada por Ele. Agora, como vemos essa ousadia? Através de testemunhos, certo? Porque essas histórias nos ajudam a ver o que é possível. Elas nos ajudam a acreditar que se Deus pode fazer isso através dele ou dela, então Ele pode fazer através de mim também. Amigos, eu adoro compartilhar histórias porque é assim que eu aprendo. Portanto, é assim que eu compartilho. Então, de mim, vocês vão ouvir histórias neste fim de semana. Testemunhos de hoje, histórias de transformação, histórias de entrega, histórias de jovens que ouviram a voz de Deus e responderam. E a minha oração é que em algum momento de tudo isso você ouça algo mais profundo. Não apenas os testemunhos deles, mas a voz de Deus chamando o seu nome, especificamente. Vou começar com a minha própria história de vida, que intitulei Da Busca pelo Mundo à Busca pelo Céu. Somos informados de que há um poder incomum em um testemunho pessoal. O livro Desejado de Todas as Nações, página 347, diz: o mais eficaz é o testemunho da nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus quando revelamos em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida distinta de todas as outras. Deus lhe deu talentos e experiências únicas. Não existem 2 vidas iguais. Aprendemos uns com os outros. Precisamos testemunhar nossa própria história, o que Ele fez através de cada um de nós. O Salmo 107, versículo 2 diz que os remidos do Senhor contem a sua história. Aqueles que Ele resgatou das mãos do inimigo. E Atos 22:15 diz: pois você será sua testemunha diante de todas as pessoas daquilo que viu e ouviu. Sou grata pela minha criação adventista, amigos. Sou muito grata. Assim, mais tarde, quando saí para o mundo, eu já tinha formado uma âncora na verdade. Mas, quando eu tinha 9 anos, meus pais se divorciaram. E aos 13 anos, fui recrutada por uma agência de modelos. Isso deu início à minha busca por estar na frente das câmeras. Nos 15 anos seguintes, modelei em ensaios fotográficos, comerciais de TV, outdoors, estrelei como The Dream Girl num clipe de rock canadense. Venci concursos internacionais de modelos e fui a 2ª colocada para ser a próxima garota do Baywatch. A vida de modelo parece glamurosa. No entanto, a própria indústria não é.
A concorrência pode ser implacável, a autoestima pode ser abalada e as situações podem se tornar perigosas. Existem predadores esperando para se aproveitar de aspirantes a modelos. O mundo adora consumir a beleza inocente da pureza. Frequentemente, modelos são pressionadas a agir contra seu código de ética. Há uma pressão constante sobre seus limites, como em relação à modéstia. Além disso, distúrbios alimentares são comuns, quase como um requisito não declarado. E claro, o trabalho no sábado. O trabalho no sábado é sempre um problema. O inimigo de Deus, Satanás, está mirando na juventude cristã, buscando destruir o caráter de Cristo neles. Eu louvo a Jesus por ele ter me dado força para resistir a muitas dessas armadilhas e, no final, ter me protegido de muitas tragédias possíveis. Agora, olhando para trás, amigos, ouçam isto. Eu gostaria de ter passado esses anos de forma diferente. Anos preciosos. As almas que poderiam ter sido ganhas durante esse tempo. Se há alguém aí agora, porque sabe o que eu aprendi, toda vez que compartilho o meu testemunho, sempre há pelo menos uma pessoa em cada plateia, seja no Camboja, na Noruega ou na África do Sul, lutando para decidir se deve ou não seguir uma carreira de modelo. E fico feliz em conversar com qualquer pessoa que esteja diante dessa mesma decisão. Se ao menos nossos olhos pudessem se abrir para ver a linha do tempo da Terra e o quão pouco tempo realmente nos resta. Faça algo com a sua vida que terá valor para a eternidade. Você está vivendo nos momentos finais quando decisões eternas estão sendo tomadas. Não há mais tempo a perder com buscas terrenas. Eu tive o luxo de errar e me desviar do plano de Deus. Receio que você não tenha. Jesus está voltando em breve. Lembre-se, se nós estragarmos o plano A de Deus, Ele tem um plano B para aqueles que se arrependem sinceramente e voltam ao seu caminho. E enquanto lições valiosas são aprendidas, espere que o plano B seja um pouco mais difícil do que o plano A original. É sempre melhor, simplesmente, permanecer no caminho. A seguinte citação do livro O Ministério da Cura, página 479, me traz conforto e paz. Que Deus pode ver o fim desde o começo e que Ele continua guiando mesmo em outros planos. Deus guia seus filhos da forma que eles escolheriam ser guiados, se pudessem ver o fim desde o começo e discernissem a glória do propósito que cumpriram trabalhando com Ele. Eu vejo como Deus usou cada fase da minha jornada para a sua glória hoje. Desde a infância, Deus operou milagres para me manter segura e viva. Minha vida foi repleta de aventuras por quase 50 países. E algumas dessas experiências se tornaram perigosas. Por exemplo, aos 19 anos eu viajei de mochila pela Austrália, que eu amo. Viajei sozinha de mochila pela Austrália e acabei ficando presa no interior do país. Mas Deus providenciou uma saída. Fui jogada ao mar, virando o barco na costa de Surfers Paradise e quase fui esmagada por uma embarcação, mas Deus providenciou um resgate. Na faculdade, em um encontro quente, com um cara bonito em seu carro incrível, lembro de ver o velocímetro chegar a 135. Isso são 218 km por hora para quem está fora do país. A próxima coisa que percebi foi que estávamos rodando descontroladamente, com vidro e minhas rosas voando. Todas as pétalas de rosa estavam voando ao redor da minha cabeça. E mais uma vez, Deus me salvou da morte. Vez após vez, por sua misericórdia, Deus permitiu que eu continuasse viva. No meio dos meus 20 anos, comecei meu mestrado e me mudei para um apartamento. Em poucos meses, percebi que estava lidando com uma pessoa que se tornou perseguidor. E a polícia me aconselhou a sair desse apartamento em vez de esperar para pegá-lo em flagrante novamente. Então, colocando meu mestrado em pausa, decidi viajar pelo resto daquele semestre. E tive uma escala no aeroporto de Jakarta, na Indonésia, e essa escala ia durar praticamente o dia todo. Então, peguei minha carteira e uma câmera descartável, coloquei minha mala em um armário e passei pelos guardas armados para chamar um táxi.
Agora, deixe-me te dar o panorama completo aqui. Isso foi antes dos celulares. Absolutamente ninguém no mundo sabia onde eu estava. Eu passei por esses guardas armados, chamei um táxi e disse: quero conhecer sua cidade. Estou aqui por um dia. Claro, vou te mostrar minha cidade. Então, eu entrei no táxi e ele me levou aos templos dos macacos. E eu estava fascinada, explorando, andando por aquelas ruínas, tudo infestado de macacos subindo. E eu estava simplesmente me divertindo muito. E então voltei para o táxi e ele disse: bom, agora vou te levar ao nosso mercado. Era um mercado a céu aberto. Bem, eu nunca tinha ido a um desses. E eu fiquei fascinada com todos os itens culturais únicos que estavam sendo oferecidos. E foi lá naquele mercado que, pela primeira vez, alguém acariciou o meu cabelo. Eu nunca tinha passado por isso antes, mas eu era diferente. Então, algumas crianças estavam acariciando meu cabelo. Foi divertido. E então voltei para o carro. E ele disse: você já viu uma praia de areia preta? Eu disse: não. Ele falou: então vou te levar lá. Então fomos até uma praia de areia preta. E eu desci e tirei algumas fotos. E agora já estava começando a se anoitecer. Eu voltei para o táxi depois de tirar algumas fotos. E eu disse: bom, acho que está na hora de me levar de volta ao aeroporto. E o motorista disse: não, ainda não, senhora. Ele disse: você ainda não viu os campos de arroz de Jacarta. Eles são deslumbrantes. Você precisa vê-los. E eu perguntei: é no caminho de volta para o aeroporto? É sim, então sem problema. Então eu disse: bom, desde que possamos voltar a tempo e seja no caminho. Ok, eu adoraria ver mais. Então lá fomos nós. E começamos a chegar a uma área onde vocês sabem, quantos de vocês já viram campos de arroz? Vocês sabem como eles meio que se espalham em círculos, certo? Eles são lindos, não são? E então estamos começando e eu estou encantada de ver essa beleza única. E chegamos agora a um ponto, onde vejo uma pequena e única cabana isolada bem no meio, na base de um vasto campo de arroz. Você sabe o que está prestes a acontecer. E eu pensei, sabe quando os pelos da nuca se arrepiam? Né? Eu senti isso. E então percebi, ninguém sabe onde eu estou. Eu não tenho, eu nem sabia, celulares nem existiam, então eu nem sabia que poderia pensar em ligar para alguém. Eu só fiquei pensando, Senhor, o que eu vou fazer? E ele saiu. Ele tinha sido falante o dia todo. E quando paramos em frente a essa cabana, ele não diz uma palavra. Joga o carro no estacionamento, salta do carro e corre para dentro da cabana. Isso foi muito estranho. Ele estava agindo de forma estranha. E, sabe, os pelos da minha nuca ficaram arrepiados. Então, tranquei todas as portas, aquelas travas manuais, tranquei todas as portas e peguei minha câmera e decidi, sabe, vou tirar uma foto dele. E foi aí que, na verdade, tirar uma foto dele. E você pode ver que é de 1998 ali. Eu tirei uma foto dele e pensei, se eu não for encontrada, talvez minha câmera seja. E assim saberão quem me viu por último. E eu, depois que tirei a foto, meio que me viro e vejo todos esses homens saindo da cabana. E eu não os contei, mas devia haver entre 20 e 30. E algumas dezenas de homens vieram e cercaram o táxi me encarando. Não era bom. Fechei os olhos e disse, Senhor, me salva. Não sei sair dessa. Me ajuda agora, por favor. E quando terminei minha oração e abri os olhos, olhei e esses homens estavam pálidos, como se estivessem em choque. E todos imediatamente voltaram para dentro da cabana. Graças a Deus. Meus caros amigos, de repente o motorista saiu correndo rapidamente. E ele está suando, ele está todo vermelho. Ele está todo atrapalhado, batendo na minha porta. Eu preciso entrar no carro. Me deixe entrar. E eu disse, não. E depois eu disse, você vai me levar de volta ao aeroporto, porque eu estava muito assustada com tudo aquilo. E ele disse, sim, eu vou te levar ao aeroporto. Ok, então deixei ele entrar de novo. Ele se calou, eu disse, me leve para o aeroporto. Dirigiu até lá calado. E ele ficou completamente atrapalhado o caminho todo. Pessoalmente, eu não sei o que aconteceu, mas posso imaginar. Imagino se meus olhos se abrissem e vissem os exércitos de anjos que eles viram,
Mal posso esperar para falar com meu anjo da guarda cara a cara e realmente saber o que aconteceu naquele momento. Sempre fui aventureira e destemida, e acho que levará vários anos para eu e meu anjo revisarmos todos os livramentos de Deus na minha vida. Em 2007, eu já era assistente social, atuei em cuidados paliativos no sul da Califórnia. Sabe o que é isso? São pacientes com até 6 meses de vida que exigem uma equipe de conforto. Eu fazia parte desses membros da equipe e realmente gostava muito disso. Mas eu também, paralelamente, tinha transformado meu hobby de fotografia e agora, estando atrás da câmera, em uma renda extra bastante significativa. E comecei a fotografar modelos em Los Angeles. Em Vegas, meu nome estava se espalhando porque as modelos confiavam em mim. Minhas fotos tinham uma perspectiva feminina e, enfim, tudo ia muito bem. Mas junto com esse estilo de vida de Hollywood, vieram convites para festas de celebridades, desfiles de moda, roupas de grife, joias finas, restaurantes sofisticados, casas noturnas e carros de luxo. Eu gostava de dirigir meu Porsche 911 C4 com a capota abaixada pelo deserto da Califórnia em alta velocidade, até que fui parada pela polícia. Agora, nessa época, eu tinha me apaixonado por esses dois. Minha York, Olive Chini, e minha maltês, Lily Peach. Veja, eu sempre tive um espírito empreendedor e um dia uma ideia de negócio me veio à cabeça. Esse foi o começo, veja, da era em que celebridades começaram a mimar seus pequenos cães com acessórios caros. E eu enxerguei um nicho no mercado e sabia que poderia surfar nessa onda. Então, em poucos meses, abri minha própria loja física e me tornei uma boutique de referência para pais de pets de todos os lugares. Dei à minha empresa o nome de Yuppie Puppy Boutique. E em menos de um ano, já havia ganhado prêmios locais e sido destaque em revistas de negócios e celebridades. Foi nessa época, em 2008, que percebi que também havia muito dinheiro a ser ganho online. Eu pesquisei no Google como criar um site e, passo a passo, transformei minha loja online em um catálogo com mais de 20 mil produtos, apresentando mais de 50 designers internacionais. Além disso, decidi criar minha própria linha de produtos de luxo para pets, chamada Olive Chini Designs. E alguns dos nossos melhores produtos, Olive Chini Designs, tinham uma margem de lucro de 800%. Sim, estava indo muito bem. Hollywood socializou, percebeu, e eu comecei a vestir os cachorros deles e a preparar cachorros para casamentos. E sim, quero dizer, os cachorros estavam se casando. Exatamente. Muito estranho. Mas veja, eu tinha construído meu mini-reino, certo? Meu mini-reino na Terra. Tão focada nisso. E a vida estava me fazendo sentir bastante realizada. Minhas longas horas de sacrifício estavam valendo a pena. Veja, na primavera de 2011, comecei a notar catástrofes extremas, como o tsunami no Japão. Quantos de vocês assistiram aquilo ao vivo na TV? Ok, então sim, vejo muitas mãos. Sim, eu estava hipnotizada. Como sempre, eu estava acordada, trabalhando até tarde e via as ondas gigantes invadindo o Japão ao vivo, horrorizada. Nessa época, o filme 2012 foi lançado. O filme mostra uma família lutando para sobreviver a desastres globais do fim dos tempos. Eles sobrevivem ao embarcar escondidos em uma arca feita apenas para os ricos e poderosos. Eu menciono isso por um motivo, porque algo aconteceu depois que o filme terminou. Um dos meus amigos questionou: será que é assim que o mundo vai acabar? E eu prontamente disse: não, não é. A Bíblia não descreve dessa forma. Todos olharam para mim com os olhos arregalados. Bem, o que diz então? Nossa, percebi que eu não fazia ideia de onde procurar. Percebi que tinha esquecido os detalhes. O que exatamente a Bíblia diz? Minha criação adventista parecia ter se apagado ao longo da última década. No Natal seguinte, viajei para passar um tempo na casa do meu pai.
Muitos familiares se reuniram para o culto na sala de estar, e alguém sugeriu que fizéssemos uma roda de oração. O quê? Ah, não, orar em voz alta na frente das pessoas, não? Não. E eu congelei. Eu não conseguia me lembrar da última vez que orei em voz alta na frente de outras pessoas. À medida que cada pessoa terminava sua oração, a tortura mental aumentava. Estava chegando cada vez mais perto de mim e eu sentia um nó na garganta que parecia pesar 100 quilos. Meu coração batia rápido e de repente houve silêncio, porque era a minha vez. E tudo o que saiu foram lágrimas. Eu não tinha nada a dizer. Veja, eu não percebia o quanto espiritualmente faminta eu tinha me tornado ao longo dos anos. Felizmente, amigos, Jesus nunca para de nos buscar. Por meio de eventos milagrosos, muitas pessoas guiadas por Deus foram colocadas em minha vida e me levaram à Bíblia em busca de respostas. Veja, de repente, eu não conseguia me saciar das verdades bíblicas. Em vez de ligar a TV para me manter acordada ou fazer companhia tarde da noite enquanto eu trabalhava no Yuppie Puppy, agora eu ligava áudios. Sermões bíblicos como Amazing Facts. Áudios, versículos e outros. Eu simplesmente absorvia tudo aquilo. Adorava o programa de perguntas e respostas ao vivo da Bíblia. Gostava muito disso. Aprendi muito com o pastor Doug. As profecias da Bíblia especialmente me intrigavam, então liguei para o meu pai. Ele é pastor adventista do 7º dia. Sim, eu sou filha de pastor. Eu sabia que meu pai fazia pelo menos uma série evangelística completa todo outono, então liguei para ele. Oi, pai, você vai fazer uma série de profecias este ano? Mal sabia eu que meu pai, do outro lado da linha, respondeu, sim, certo? Ele estava orando. Ele disse, sim, Cam, estamos. Vamos receber o evangelista David Stewart, do Amazing Facts, para pregar numa série de 3 ou 4 semanas. Sabe daquelas boas, as longas e poderosas, certo? E eu disse, uau, eu adoraria ir, pai. Aí ele me disse, Cam, você seria uma ótima anfitriã na porta de entrada, na recepção. E eu disse, bem, você sabe que eu adoro pessoas. Então eu pensei, ok, eu posso fazer isso, fico feliz em fazer isso, pai. Começamos a planejar para setembro e outubro, o outono que chegava, para eu ter tempo de descobrir quem é que cuidaria do meu negócio. E o tempo de Deus é incrível, porque minha mãe estava trocando de emprego exatamente nessa época e teve esse período de folga. Não é incrível? Ela se ofereceu para cuidar da Yuppie Puppy Boutique para mim, e ela também vinha orando para que Deus me tocasse. Então ficou animada. E aí eu recebo uma ligação do meu pai e em outra ligação ele disse, Cami, saí da reunião do conselho da igreja e achamos que você deve ficar na sala dos fundos como registradora para conhecer todos. Eu respondi, pai, não quero perder a reunião. Ele disse, você não vai, estará lá para aprender os nomes e criar um vínculo com as pessoas. E eu disse, bom, então tudo bem. Porque eu realmente estava focada em aprender e eu não queria perder nada. Então foi tipo alguns dias, talvez 2, enfim, alguns dias antes de eu pegar o voo para ir ver meu pai. E dito e feito, ele me liga e ele diz, ei, Cami, eu tenho sentido fortemente que você precisa ser a anfitriã. O quê? Nem sei descrever a raiva que senti. O quê? Não vou subir em palco nenhum. Tá brincando? De jeito nenhum. Pai, não posso fazer isso. Não vou fazer. Nossa, fiquei tão brava. Ele disse, não, espera. Vamos escrever tudo. É simples. São só minutos, sabe? É só a saudação, certo? E ele disse, nós vamos escrever tudo e aí você pode só ler. E um pensamento veio à mente. Eu pensei, quer saber? Eu sei que vou ser tão ruim nisso que após a primeira noite ele vai me mandar sentar e vai assumir tudo. Eu já sabia disso. Eu simplesmente sabia que ia acontecer. Então eu falei, tudo bem, pai, com certeza, eu faço isso. Então eu viajei para a casa do meu pai.
lá no estado do Missouri, e ele mora em uma fazenda. Ele também é um fazendeiro holandês. Então eu fiquei lá e me lembro muito bem da primeira noite daquela série de reuniões. Eu não sei o que o David Stewart, o evangelista do Amazing Facts, pensou de mim como anfitriã, porque foi isso que eu fiz. Estou muito feliz que todos vocês estejam aqui esta noite. Muito obrigado por estarem conosco. Os banheiros ficam logo ali. Larguei o microfone, corri para o meu lugar e peguei a Bíblia. Achei que me deixariam em paz porque foi ruim. Mas o que meu pai fez no carro naquela noite? Cami, foi maravilhoso. Todos adoraram você. Mal posso esperar por amanhã à noite. Meu Deus, o que foi? Mas então eu me rendi e pensei, ok. E sabem de uma coisa, pessoal? Eu nem consigo descrever o que aconteceu durante a semana seguinte. Aquilo se transformou em: sejam todos muito bem-vindos esta noite. Que bom ver vocês. Peguem suas Bíblias, pois temos algo realmente importante para estudar hoje. E eu me lembro de meio que olhar para mim mesma e pensar: quem é essa pessoa? Mas Deus faz milagres quando deixamos Ele entrar em nossas vidas e então pedimos: usa-nos, Senhor, usa-me. E vou te dizer, aquelas 6 semanas com meu pai foram inestimáveis. Após o café, convidávamos as pessoas para as reuniões. Das 9 da manhã, fazíamos isso o dia inteiro. Era como o Bible Answers Live todos os dias, pois ouvia as pessoas perguntando ao meu pai enquanto me aproximava do meu pai celestial e do meu pai terreno. Amém? No ano seguinte, em 2013, meu negócio internacional estava prosperando. Agora surgiam enormes oportunidades de ganhar mais dinheiro por toda parte. E eu digo, graças a Deus que minha fé também estava crescendo naquela época, porque era muito tentador seguir outro caminho. Mas havia esse cabo de guerra sobre meu estilo de vida, meu propósito e meu coração. Era o meu pai ao telefone. Olá, Cami, os membros da nossa igreja querem que você pregue na série evangelística deste outono. O quê? Nessa hora, o telefone caiu. O quê? Pai, não. E eu disse, pai, eu não sei o suficiente. Então meu pai disse estas palavras, e não se esqueçam delas, amigos. Cam, se você esperar até saber o suficiente, você nunca vai fazer isso. E ele estava certo. Por amar Jesus, aceitei o desafio. Amigos, não esperem ser especialistas com respostas para todas as perguntas, pois sempre estaremos aprendendo. Não tem problema dizer, essa é uma ótima pergunta, vou fazer um estudo e te respondo. As pessoas valorizam a autenticidade. Comecei a orar todos os dias. Senhor, coloque alguém no meu caminho para que eu possa testemunhar. Veja, uma vez que eu realmente me apaixonei por Jesus, senti vontade de compartilhar minha alegria com todos. E houve uma vez que eu vou compartilhar aqui. Avançando um pouco aqui. Eu estava embarcando em um voo da Southwest. Agora, você sabe, não há assentos marcados nessa companhia aérea. Então, o único assento restante em todo o avião, porque eu fui a última a chegar, era um assento do meio bem na frente. E eu imediatamente entendi por que ninguém mais quis sentar ali. Um homem enorme, gigantesco, quero dizer, muito alto, com mais de 2 metros de altura, preenchia completamente todo o espaço. E ele estava ali ouvindo silenciosamente seus fones de ouvido, usando óculos escuros e coberto de tatuagens. E eu me espremi ao lado dele e pude sentir cheiro de álcool. Eu nem estava pensando em testemunhar naquele momento, mas quando o carrinho de bebidas passou, esse jovem tirou os fones de ouvido para pedir uma bebida, e isso quebrou o silêncio. Ele se virou e me entregou minha água com gás. Trocamos algumas palavras e eu orei. Senhor, se o Senhor quiser que eu compartilhe algo, torne isso possível. E ele perguntou, então qual é o propósito da sua viagem? Ok, essa é minha chance, agora ou nunca. Apavorada. Estou indo para uma conferência bíblica. Eu não podia acreditar que isso despertou o interesse dele. Ele disse, no que você acredita na Bíblia? Pensei comigo mesma, Senhor, me ajuda. Comecei a compartilhar o pouco que eu sabia com essa figura imponente ao meu lado. Enquanto esse homem enorme ouvia meu relato inexperiente, fiquei surpresa ao ver uma pequena lágrima começar a escorrer debaixo de seus óculos escuros e lentamente descer por sua bochecha. Ele então me revelou a maior surpresa. Ele disse, pelo que você está compartilhando comigo agora, eu sei que você é adventista do 7º dia.
Meu coração parou. Sim, eu sou. Ele continuou. Quando criança, frequentei escolas adventistas, mas deixei isso há muito tempo. Eu estava me sentindo tão perdido e vazio. Eu sei que Deus fez você se sentar ao meu lado hoje. Quando pegamos a bagagem, ele pediu: pode orar por mim? De novo, algo que me deixa desconfortável. Mas sim, eu vou fazer isso. Me senti exposta para todos ao redor, mas pensei, ok, me ajuda. Então, enquanto esse homem de 2 metros de altura e eu descíamos do avião, seguimos para a área do portão e, de repente, estávamos no centro do terminal do aeroporto. E como ele era muito mais alto que todo mundo, chamou imediatamente a atenção de todas as pessoas que passavam, porque ele era pelo menos 30 centímetros mais alto. E eu ainda não me sentia confortável em orar em voz alta nessa fase da minha vida, muito menos na frente de uma multidão. Mas ficamos um de frente para o outro, fechamos os olhos e oramos ao Rei do Universo para que nos aproximasse dele e de sua verdade. Nunca vou esquecer o momento em que terminei minha oração e abrimos os olhos, cheios de lágrimas. Nos encaramos brevemente, pois acho que ambos vimos que Deus fez algo especial por nós naquele dia. Quero ver meu amigo gigante gentil no reino dos céus. Amém? Ao nos abrirmos à direção do Espírito Santo, ele nos leva a testemunhar. Não negue esse impulso. Em vez disso, haja de acordo com ele. Se renda a ele. As recompensas são grandes e a verdade é que, seja na terra, mas com certeza no céu. Devemos confiar em nosso Deus, que é poderoso o suficiente para cumprir cada promessa que já fez. Pense nisso. Ele é o único. Ele é o único que cumpre cada promessa que já fez. E quando você reivindica suas promessas deste livro, elas ganham vida. E elas te protegem, essas palavras. Amigos, vou contar histórias do meu tempo com vocês sobre como a palavra de Deus nos protege. Foi durante esse tempo que comecei a entender o poder nas palavras vivas de Deus. Então, por que eu não as reivindicaria? Por que não pediríamos simplesmente a ajuda dele? Esse facilmente se tornou um dos meus versículos favoritos ao longo dos anos. Mateus 10:20. Eu reivindico isso antes de subir a qualquer púlpito, como fiz esta manhã. Pois não são vocês que falam, mas o Espírito do Pai que fala por meio de vocês. Nesses momentos, nos abrimos para as experiências mais elevadas na Terra, usados pelo poder divino do universo. Não perca essas chances. Então, peguei minhas cachorrinhas, Olive e Lily Peach, e dirigi até a fazenda do meu pai novamente, para morar no celeiro dele, transformado em apartamento. Ele foi gentil e fez um apartamento para mim. Eu não sabia o que Deus faria, pois aceitei aquela primeira série. Antes de acabar a primeira série de 24 temas, Deus já preparava a segunda para mim. Ao longo dos 8 meses seguintes, preguei 3 séries evangelísticas completas no estilo Amazing Facts. Séries evangelísticas que resultaram em 20 novos batismos, de pessoas que eu não conhecia, mas com o coração aberto para a palavra. Ou seja, você não precisa ser uma celebridade para ganhar almas. Basta ser genuíno, amar Jesus e Ele compartilhará através de você. Nada se compara a ver a alegria nos olhos de um novo crente. E agora eu estava realmente fisgada. O evangelismo agora estava no meu sangue. A salvação das pessoas, suas vidas eternas, agora estavam diariamente em primeiro plano na minha mente, enquanto Hollywood e o brilho de um Yuppie começavam a desaparecer. Veja, eu me sentia em conflito. O que eu deveria fazer? Eu construí meu pequeno reino. Era o meu xodó. Desenvolvi uma ideia até estar entre as principais boutiques pet de grife. Na época, eu aparecia organicamente na primeira página do Google e fui uma das primeiras convidadas a expor na Amazon. Mas então, os rostos daqueles 20 batismos vinham à minha mente. Almas ganhas para o reino eterno agora valiam muito mais para mim. Então, no verão seguinte, em uma fazenda no Missouri, no celeiro do meu pai, eu caí de joelhos e orei em voz alta para Deus, para que todo o universo ouvisse. Eu fiz isso de propósito, amigos. Vejam, eu queria que ambos os lados do conflito ouvissem o que eu estava prestes a dizer, tanto o bem quanto o mal, para saberem do meu compromisso, pois declarei que
A partir daquele momento, eu era território de Deus, entregando minha vida a Ele. Dediquei meu ser aos seus propósitos. Veja, passei a primeira metade da vida pensando só em mim, e agora o resto dela seria todo para Ele. Eu clamei: Senhor, se quiser que eu pregue nos rincões do Missouri, eu farei. Se tiver outros planos, também farei. Se o Senhor vender minha empresa, saberei que me quer em evangelismo em tempo integral. Deus vendeu minha empresa em 2014 para um jovem formado que ainda administra 12 anos depois. Deus deixou absolutamente claro que estava me chamando para o evangelismo leigo, e com o poder dele, preguei 350 sermões nos 3 anos seguintes. Faça as contas. Muitas eram séries sobre profecias bíblicas. Aos sábados, eu pregava no culto divino, num culto à tarde em outra igreja e na série à noite. Amava cada minuto. Amigos, não pretendo ser nada além do que sou, mas afirmo as promessas de Deus ao subir ao púlpito. Quando me sinto cansada, amo Isaías 40, versículo 29 a 31. Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor àquele que é fraco. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles subirão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu amo essa passagem bíblica. Guardem essas palavras vivas e fiquem firmes, amigos. É incrível como Deus muda nossos corações e prioridades. Alguns anos antes, Deus havia me convencido pessoalmente a tirar todas as minhas joias, mas eu ainda as mantinha. Agora, eu sabia que era hora de deixá-las ir e meu coração se sentia livre, em paz com isso. Comecei a vender as peças que antes eu valorizava: Tiffany, diamantes Cartier e safiras, Bulgari, uma dúzia de peças da Louis Vuitton e por aí vai. Agora uso esses recursos para o evangelismo leigo, para ganhar mais almas. Amém? É isso que importa. O próximo grande evento aconteceu na minha primeira missão, com o envolvimento total em Ruanda, em 2016. Fui designado para uma região montanhosa remota chamada Genda, no meio do nada. Levávamos 1h30 para ir e outra para voltar toda noite por estradas precárias na encosta da montanha. Foi incrível. Olhar para as colinas, ver as pessoas se reunindo para ouvir a verdade bíblica. Muitos caminhavam quilômetros todas as noites só para ouvir sobre Jesus. Senti muito amor por eles e me emocionei ao ver que 148 decidiram se batizar. Fiquei surpresa por fazer parte do maior batismo em massa na Igreja Adventista do Sétimo Dia até aquele momento. No total, foram 108 mil batizados em toda Ruanda. Amém? Eu recomendo muito que você participe de uma viagem missionária. Convicções pessoais se aprofundarão. Seu conhecimento e experiência crescerão por anos. Creio ser o mais perto de Deus que chegamos, pois falamos palavras vivas a outras pessoas. Estou testemunhando, o Espírito Santo está em você. Amigos, nada se compara a esses momentos. Em 2017, fui convidada para assumir o cargo de vice-presidente da Adventist World Radio durante a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Maryland. No entanto, eu também tinha recebido 5 ótimas ofertas de trabalho ministerial ao mesmo tempo. Todas as opções eram incríveis. Então, reuni minha mãe e o pastor assistente Tim para fazermos uma sessão de oração ao redor da mesa, perguntando: onde o Senhor me quer? Eu farei o que o Senhor quiser. Conforme cada um orava, chegou a minha vez. Ao terminar minha oração, meu celular estava aqui e eu disse: Senhor, me dê um sinal direto e claro e eu farei exatamente o que o Senhor quer nesta vida. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Olho para o lado e lá está o novo presidente, Dwayne McKee, da Adventist World Radio, bem naquele momento. Eu tinha acabado de dizer amém. Amigos, venham ao Senhor com suas perguntas sobre o que fazer com a sua vida e Ele vai responder de maneiras surpreendentes. Eu gosto muito desse texto em Isaías, capítulo 65, versículo 24, nos diz: antes que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu ouvirei. Enquanto estamos pedindo, Deus já está respondendo. E o resto é história. Em dias difíceis, para me reafirmar, olho para aquela resposta clara e sei que estou exatamente onde Deus me guiou.
Só Deus tira uma garota de uma boutique de filhotes de sucesso em Hollywood e a traz à conferência geral em apenas 3 anos. Isso é um milagre. Isso não é humano. Foi Deus quem fez isso. Eu sou um grande exemplo de como Deus não chama os capacitados. Ele faz o quê? Ele capacita os chamados. Quando cheguei à conferência geral, me disseram que eu iria voar para Katmandu e me encontrar com um feiticeiro. Primeiro de tudo, onde fica Katmandu? Eu não sabia. Me disseram para descobrir uma maneira de filmar histórias de milagres. Minha equipe de vídeo e eu, com 2 cinegrafistas, subimos os Himalaias para documentar a conversão do principal feiticeiro e de 16 famílias que ouviram nossa mensagem adventista através do rádio que ele tocava. Juntos, eles se apaixonaram por Jesus e estavam prontos para o batismo. Enquanto eu estava no Nepal, recebi um telefonema do meu presidente, que estava nas Filipinas. Ele contou que em 2017, 2 aldeias nas montanhas buscavam o batismo por causa das nossas novas estações de rádio locais. O quê? Eu não conseguia acreditar. 2 aldeias inteiras. E assim que nosso avião pousou em Manila, fui então informada. Adivinha, Cami, agora já são 5 aldeias inteiras. Agora, o detalhe chocante é que eram aldeias remotas, compostas pelo grupo terrorista Novo Exército do Povo, também conhecido como NPA. Você sabia que Deus também os ama? Durante 50 anos, eles estiveram em um conflito contra o governo filipino. Mais de 40 mil filipinos foram assassinados por seus próprios compatriotas. Então, minha equipe e eu começamos a filmar e registrar seus testemunhos dessa forma. Descubra como a rádio AWR foi além das armas de aço e carvão, indo direto ao coração de rebeldes implacáveis. Esta é a AWR 360. Então, você vai ter que vir à apresentação de amanhã para ouvir as histórias milagrosas de como esses assassinos se tornaram adventistas. Amém? Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Minha equipe de vídeo, Robert, Daniel e eu, fazemos praticamente qualquer coisa para capturar histórias sobre o poder transformador de Jesus. Onde quer que estejam, estamos com os pés no chão documentando o poder transformador de Deus. Enfrentamos tempestades de poeira e estradas impossíveis, não por glória, mas por um único motivo: Jesus. Cada quilômetro e história registrada são movidos por uma paixão: exaltar Cristo para que outros o conheçam e o sigam. Entraremos em culturas desconhecidas e comunidades remotas com a confiança de que Deus vai à nossa frente. Nós vamos porque ansiamos testemunhar o milagre da transformação, da redenção, ouvir em primeira mão como Jesus resgata o sem esperança e quebra as correntes do pecado. Pregar o evangelho agora está no sangue, isso nunca vai sair de mim e sou muito grata. Então, durante o confinamento na primavera de 2020, nossa equipe se reorganizou, como todos nós. Sabíamos que ainda precisávamos compartilhar o evangelho, mesmo com os planos de missão mundial cancelados. Para mim, não era momento de sentar e relaxar no sofá ou ter medo e faltar coragem. Não. Eu senti um chamado para fazer algo sem precedentes, quando meu presidente me pediu para ficar de pé na frente do meu sofá, em casa, durante o confinamento, e pregar as 3 mensagens angélicas. Comecei a escrever minha série de 14 temas, desvendando as profecias bíblicas, e no confinamento, veja, criei um estúdio improvisado em casa. Aqui nos bastidores, podem ver minha pilha de livros servindo como meu púlpito. No dia 31 de maio de 2020, a série foi lançada da minha sala simultaneamente para o mundo todo. Deus abençoou nossa equipe porque todos desempenharam um papel fundamental. Isso não poderia ter sido realizado por uma única pessoa. Todos estavam envolvidos e eu orei. Senhor, e se pudéssemos alcançar 10 mil pessoas? 10 mil? Você consegue imaginar? Isso seria maravilhoso, Senhor, por favor. Bem, ficamos surpresos quando as visualizações passaram de 1, 5 até 10 milhões. Agora já são mais de 50 milhões documentadas só no YouTube, além das exibições em redes de TV cristãs e versões em 40 idiomas. A Deus seja toda a glória. Quando você se posiciona por Jesus, é incrível o que Ele faz através de você.
Você não faz ideia de quem pelo mundo será impactado por sua causa. Não sabemos como Deus vai nos usar quando nos submetemos ao seu chamado. Ele tem grandes planos para você, amigos. Confie nele. Eu nunca imaginei como Deus iria me usar para a sua glória, alguém que nem conseguia orar em voz alta há uma década. Nós somos apenas vasos. É o Espírito Santo quem faz todo o trabalho, quem convence os corações. Você não é quem convence alguém, certo? O seu trabalho, o seu papel é apresentar a verdade bíblica de Deus. É o Espírito Santo que convence os corações, amigos. Para encerrar, vamos juntos para Uganda, na África, tudo bem? Para um exemplo encantador de como o Espírito Santo age de maneiras misteriosas. Conheça Faith, que ouvia secretamente a AWR em Uganda. Seu coração foi convencido das verdades bíblicas e ela desejava ser batizada, mas temia a reação de seu companheiro Godfrey, que desprezava abertamente os adventistas. Num sábado, com Godfrey no trabalho, Faith aproveitou a oportunidade para ser batizada. Ela escolheu um local bem longe de casa. Ao chegar, Faith ficou chocada ao ver Godfrey já nas águas batismais. Secretamente, Godfrey também vinha ouvindo a AWR. Seu coração foi transformado por essas mesmas mensagens e, naquele dia, ele também escolheu um local distante para o batismo. Ambos foram guiados pelo Espírito Santo ao mesmo batismo, no mesmo dia, no mesmo lugar. Juntos, eles abraçaram a verdade absoluta. O que começou como um segredo se tornou o dia mais feliz de suas vidas. A graça de Deus transforma vidas. Amém. Deus não é maravilhoso? Eu amo o senso de humor de Deus, não é? Quando você responde à voz de Deus, mesmo em segredo, Ele já está agindo de maneiras que você não pode ver. Godfrey e Faith achavam que estavam sozinhos em tudo isso, nessa fé recém-descoberta. Cada um deles achava, sou o único dando esse passo, e responderam individualmente. Eles obedeceram quando parecia escondido, mas não sabiam que Deus trabalhava nos dois ao mesmo tempo. Sabe, você pode sentir que é o único a escolher o caminho de Deus, que ninguém entende sua decisão, mas na verdade Deus também age nos bastidores no coração de outras pessoas. Em Eclesiastes 3:11 está escrito: Ele fez tudo formoso no seu devido tempo. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando você não consegue enxergar. Deus é maravilhoso e faz coisas extraordinárias através de vocês. Espero que meu testemunho inspire alguém hoje. Meu pensamento final é uma citação do espírito de profecia que repito sempre, pois amo essa promessa. Veja, há trabalhos para você fazer por Jesus que você nunca sonhou. Amém? Amém? Amigos, orem comigo. Pai Celestial, Rei do Universo, Senhor Eterno, cada um de nós foi chamado para te servir fielmente. Usa-nos nestes últimos dias para espalhar a tua mensagem, as 3 mensagens angélicas em plenitude. Oro para que nos levantemos por ti, haja o que houver, firmemente fundamentados na tua verdade, e que possamos reivindicar tuas promessas de proteção e provisão. Tu és poderoso e misericordioso e continuas protegendo e provendo, mesmo quando não merecemos. Louvado sejas, Jesus, por nunca desistires de nós. Que sejamos a geração a proclamar-te a todo o mundo. É a minha oração que todos nós digamos: envia-me, eis-me aqui, Senhor. No nome tão precioso, glorioso e poderoso de Jesus, amém.